Talvez esse vídeo seja muito mais de um desabafo de uma psicóloga do que um vídeo aleatório. Sabe o que eu percebo? Que muitas vezes nós que somos profissionais da área de saúde, nós não temos a valorização que precisamos ter. Não como profissionais, como pessoas simplesmente, mas o que a gente se dedica a estudar, o que a gente se dedica a aprender, a conhecer. O ser humano é uma caixinha de surpresa e a gente não precisa nem estudar muito para saber disso. E aí, quando a gente vê as nossas relações, quando a gente vê as pessoas, né, como que elas estão cada vez mais intolerantes, ou até mesmo a gente tá impaciente, a gente tá meio sem saco para algumas coisas. E aí a gente vê que a saúde mental está muito comprometida. E talvez o profissional que poderia ajudar bastante nessa área, principalmente em questão de comportamento e cognição, seria um psicólogo, uma psicóloga. Só que as pessoas têm muito medo, medo de assumirem que estão precisando de uma ajuda de um profissional, né? E ao mesmo tempo eu percebo muito que as pessoas que vão para terapia, as pessoas que têm ali um mínimo de conhecimento sobre a sua própria saúde mental, elas acabam sendo porta-voz da saúde mental. E quando as pessoas escutam elas, legitimam muito mais uma pessoa que faz terapia do que uma pessoa que estuda sobre o comportamento humano. De, assim, isso não é algo ruim, mas eu fico pensando, sabe? Principalmente quando eu vou para alguns lugares e fico lá caladinha, ninguém fala nada comigo, ou quando eu falo que eu sou psicóloga, ou eu vou para uma palestra, ou eu vou conversar com alguém, eu vejo que as pessoas elas chegam perto de mim e começam logo a se abrir a falar da sua vida, ou até mesmo parentes, é, pessoas mais próximas. E quando eu digo assim, vamos marcar um horário, vamos conversar, né? De forma mais profissional. Ah, mas você não pode me dar um conselho agora, como psicóloga? Não, não posso, né? Porque é muito simples a gente ser tentado, né? Principalmente como profissionais, e quem é profissional sabe do que eu estou dizendo, que é muito tentador a gente chegar para uma pessoa e falar, faz assim ou faz assado. Algumas vezes a gente pode até sugerir isso para a pessoa, mas a gente não tem garantia nenhuma que ela vai fazer isso. Então, como profissional, a gente entende aquela situação, né? Como terapeuta cognitivo comportamental e sistêmica também, né? Como eu trabalho com a terapia dos esquemas, a gente também acaba estudando sobre ali os esquemas, o sistema que aquela pessoa vive, né, em questão de trabalho, de família, de relacionamentos. Então, a gente que estuda isso, a gente não pode simplesmente pegar um retrato, um pedaço daquilo que você está falando e simplesmente dar a nossa opinião, né? Porque a nossa opinião, se for dada, ela tem que ser fundamentada, estudada e saber exatamente também o que a gente está querendo como resultado a partir daquele processo, daquela conversa, né? Então, assim, muitas vezes a gente até chateia as pessoas à nossa volta, porque a gente acaba perdendo um pouco até as amizades, né? Porque acham que o fato da gente ser psicólogo ou de ser psicóloga, a gente tem as respostas certas o tempo todo, ou o tempo todo, por fato de sermos psicólogos, somos psicólogos o tempo todo. Isso seja numa festa, isso seja num ritual religioso, você está na igreja, você está num templo, você está num centro, sei lá, você está em algum outro lugar e muitas vezes as pessoas chegam ali e já se abrem e falam das suas vidas e quando a gente faz um convite
para essa pessoa ir para um contexto mesmo ali, né, de terapia, de conversar, de saber como é que foi a vida dessa pessoa antes de chegar na terapia ou antes de ter aqueles problemas. Tem muita resistência e aí as pessoas se afastam e às vezes até falam, né, que nós somos muito capitalistas, que nós somos muito mercenários, né, e eu já ouvi muito isso também. E eu quero falar assim, para essas pessoas que acham que nós somos capitalistas, que nós somos mercenários, na verdade não, né? Uma coisa é você estar num bar, uma festa e conversar com uma pessoa e ali ela dá a opinião dela com base naquilo que ela está vivendo, ou que ela viveu, ou que ela gostaria de ter vivido, ou que ela gostaria que tivesse feito, ou que alguém tivesse feito por ela naquele instante, né? E outra coisa é você ir para um consultório, é você tirar um tempo do seu dia, ligar a câmera do seu computador, ligar a câmera do seu celular e ali num ambiente seguro você se abrir com uma pessoa que estuda sobre comportamento, sobre cognição, sobre saúde mental, né? Então, e quando você paga, né? Você talvez não está pagando ali para que você tenha saúde mental. Você está fazendo uma troca, né? E o dinheiro é isso. O dinheiro é uma troca. Uma pessoa ali comprou livros, fez cursos, comprou cursos, né? Estuda bastante, às vezes abre mão das suas noites de sono para ler um livro, para estudar um caso, para ouvir um podcast, para ler um artigo, enfim, para estar ali com você, né, com a sua questão, com o seu questionamento, para te ajudar da melhor forma, para que você saia daquilo e não só saia daquilo, mas aprenda também o que aquilo está te ensinando nesse processo. E aí você valoriza mais, né? E quando a gente valoriza o trabalho do outro, a gente tem que dar algo em troca, né? Então, assim, se hoje o nosso meio de comércio ou de troca por esse serviço é o atendimento pelo dinheiro, né? Eu, no começo dos meus atendimentos, eu já recebi pagamento em galinha viva, eu já recebi pagamento em frutas, jaca, graviola, cesta básica. A pessoa chegou aqui e falou: eu não tenho dinheiro para te pagar e eu ganhei uma cesta básica a mais do governo e eu quero dar essa cesta básica para você. E na época ajudou bastante, né? E aí mais para frente a gente conseguiu ajudar até outras pessoas que não tinham dinheiro para pagar a terapia e aí muitas vezes a gente fazia doação, né? Doação de cesta básica para essa pessoa, né? Então assim, se hoje a maneira de pagar, né, uma terapia é com dinheiro, pague, né? E assim, eu vou ser muito sincera, não é só um pagamento, é um investimento. Porque se você ali, né, talvez no primeiro dia, no segundo dia você não saia ou não se reconheça ali tão bem de saúde mental, mas digamos que com o passar do tempo você consiga olhar para trás e ver aquele seu antigo eu, né, e olhar para o seu eu atual após fazer algumas sessões de terapia e você pensar, bom, será que isso aqui está funcionando mesmo? Né? E se não está funcionando, que resistências são essas que eu estou tendo? Então, numa conversa de bar, numa festa, ou numa baladinha, ou sei lá, em qualquer outro contexto, ou dentro de uma igreja, no meio de um culto, ou no meio de uma missa, ou no meio de um ritual espiritualista, espírita, não sei, talvez ali não poderia te ajudar com tanta maestria ou com tanta assertividade quanto num contexto é, clínico mesmo, né? No contexto ali do consultório, porque ali ou você está indo para um consultório virtual, né, em que você prepara o ambiente, prepara o seu dia, prepara a sua agenda para que você consiga estar disponível naquele momento para você, né, para você pensar sobre a maneira que você está se relacionando com as pessoas, para você pensar como você está agindo com você mesmo e para com as outras pessoas.
se você tem que realmente tomar uma decisão, né, sozinho ou sozinha de alguma forma e não tem ninguém ali para te ajudar, enfim, né? Então, terapia não é gasto, terapia ela é investimento, investimento em você. E muitas vezes a gente como terapeuta passa por algumas questões de desvalorização ou de sentimento de que estamos vendo que as relações estão cada vez mais desgastadas, estão cada vez mais sofridas e doídas, e a gente tem esse serviço a oferecer e as pessoas ainda têm muita resistência em procurar ajuda em saúde mental. Tem também questões financeiras? Tem. Só que a gente tem plataformas que oferecem terapia a partir de R$ 30, né? Então, assim, às vezes R$ 30 é um lanche que você come e muitas vezes se arrepende de ter comido porque engordou, porque aquilo não é saudável, né? Talvez você come até um sanduíche por dia. E aí, se você tirar um sanduíche desse por dia, ou fazer uma economia aí de R$ 30 por semana, você consegue fazer uma terapia, né? Então, às vezes a gente usa algumas questões de desvalorização não porque querem, né? Talvez porque algumas condições financeiras, emocionais, crenças, né? E essas crenças não são crenças voltadas para nenhum tipo de religião. Crenças, quando a gente fala na terapia cognitivo-comportamental, elas estão muito voltadas àquilo que você acredita ou aquilo que a sua família diz ou acredita. E aí você romper com isso, muitas vezes pode trazer alguns transtornos, né, familiares, emocionais, ali que muitas vezes a gente, por algumas outras questões, a gente quer evitar. Só que a gente evita conflitos aumentando a nossa dor. Será que isso é saudável? Então, pense direitinho. Às vezes vale a pena, se você quiser colocar prioridade na sua saúde mental, seja para que você seja uma pessoa melhor, ou seja para você lidar melhor com as pessoas, eu acho que vale a pena, né? Então, pensa nisso. Não é algo assim que eu estou falando que você nunca tem ouvido, né? Estou aproveitando enquanto eu estou falando com você, fazendo aqui, né? Uma blusa para mim que eu quero fazer. Eu também sou artesã, né? E aí eu vou começar a trazer o crochê para cá, porque aí eu acho que eu vou ser muito mais ouvida como uma artesã do que como uma psicóloga. Porque cá para nós também, não sendo contraditória, mas já sendo, tem muito psicólogo e muita psicóloga que está vindo aqui te prometendo um monte de troço, um monte de coisa, que a sua saúde mental é assim, assim, assado, mas não sabe o que você passa, não sabe o que eu passo. E isso também já está saturando, né? Então, assim, se você chegou até aqui, me ouviu até aqui, né? Eu não faço muita questão de querer caber dentro de um estereótipo de uma psicóloga, talvez aí que a mídia apresente. Eu sou essa pessoa, quem me conhece sabe como eu sou e também sou artesã, né? Então, quem gostar, enfim, do meu trabalho, curta, compartilhe. Se quiser passar para outras pessoas, enfim, vou tentar aqui, né, dentre tantas outras coisas que eu faço, além de ser psicóloga, vou tentar fazer vídeos com mais regularidades, né? Mas no meu Instagram eu posto muita coisa sobre saúde mental, né? Espero poder também aparecer um pouco mais nessa rede. E é isso, né? Então, sei lá, se você tem resistência a ouvir uma psicóloga, prazer, eu sou artesã. Antes de ser psicóloga, eu sou artesã, né? Faço crochê desde os 5 anos de idade. Então, pense nisso, né? Valorize aí o seu terapeuta, sua terapeuta. Se você não tem, repense. Talvez você precise de um profissional da área da saúde mental para te ajudar, né? Até mesmo para lidar com algumas questões familiares, do trabalho, enfim, tá bom? Pense nisso. Obrigada e vou ver se eu consigo terminar isso aqui. Tchau.